Ok? Bom, o texto que eu quero ler com você está em João capítulo 20, do versículo 25 até o versículo 29. Pedi para projetar aqui para a gente. João capítulo 20, do 25 até o 29. Disseram-lhe então os outros discípulos. Isso aqui está narrando a ressurreição de Jesus. E nem todo mundo tinha visto a ressurreição de Jesus. E aqui esse episódio da ressurreição. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele, o Tomé, respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. E Tomé com aquele sentimento. Imagina, eu estou na reunião de Jesus, me reunindo, 8 dias, ou reunido com os discípulos, e Tomé no meio. E como é a fé de Tomé? A fé de Tomé é: eu creio em Jesus, mas esta questão a mais aí que vocês estão apresentando a respeito de Jesus, eu tenho o meu critério. Eu preciso colocar o dedo lá na sua mão, eu preciso sentir ali o buraco lá no seu, E os outros discípulos, vimos o Senhor, ele disse: eu não vi com as minhas mãos o sinal dos cravos, e ali não puder o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum eu vou acreditar. Mas ele está na reunião. E ele está participando do culto. E ele está participando da vida dos discípulos. Continuemos. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Olha a ênfase em Tomé. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Porque me viste, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Somos chamados por Jesus, nesse texto final aí, bem-aventurados que não viram e creram. Jesus está nos chamando a uma fé que não necessita de apalpadelas, que não há necessidade de toques. Uma fé pura, sem nada. Uma crença, ou acreditar, ou ter uma fé sem as evidências. Uma fé, um crer sem nada ver. Um crer sem nada sentir. Crer contra as probabilidades. Continuar crendo sem nenhum tipo de estímulo externo. Apenas crendo na palavra de Jesus. Os discípulos disseram: nós vimos o Senhor. Jesus ressuscitou. Era só isso que eles deveriam acreditar. E viver em função desta verdade, dessa mensagem. Jesus ressuscitou. Mas Tomé precisa de algo a mais do que simplesmente crer numa palavra. Crer numa mensagem. Ele precisava apalpar. Ele precisava sentir. Ele precisava de ter algumas outras realidades na vida dele para ele crer em Jesus. Então Jesus nos chama para esse nível de relacionamento com Ele, em que apenas a palavra dele seja suficiente. Mas Tomé acreditava nos seus dedos. Tomé acreditava em suas mãos. Tomé acreditava nos seus olhos. Mas Tomé tinha uma dificuldade em acreditar na palavra. A fé de Tomé tem sido a forma de experiência cristã de muita gente em nossos dias. Uma experiência com Deus sensorial.
uma experiência com Deus que há necessidade de outros elementos, que não seja simplesmente crer sem nada, aparentemente nos condicionando a acreditar, sem probabilidade, sem sentimentos, sem evidências. Quando conhecemos a palavra de Jesus, e Tomé conhecia a palavra de Jesus, mas a nossa fé é sensorial, nós vamos pedir o que já foi acontecido. Nós vamos esperar o que já aconteceu. Eu não sei se você já teve na vida a experiência de procurar alguma coisa que esteve com você o tempo todo. Teve um dia que eu estava procurando o meu celular. Gente, alguém viu meu celular? Meu bem, cadê meu celular? E saiu a Fabiana procurando celular, Lucas procurando celular. E eu, de repente, olho para a minha mão, o celular na minha mão. Aí eu falei assim, não, já achei aqui. Para não demonstrar que eles tinham visto que eu estava meio tantã. Eu com o celular na mão, colocando todo mundo louco para procurar o celular, porque eu estava atrasado para o trabalho. E eu procurando o celular, já aconteceu de eu procurar a chave do carro com a chave na minha mão. Ou então pessoas que estão procurando o óculos, e o óculos desse jeito assim, ó, na cabeça. Alguém viu meu óculos? E todo mundo está vendo que o óculos está com ele. É mais ou menos assim que é uma fé sensorial. Sabe? É buscar o que temos. É querer. E você nunca irá encontrar seus pertences, por mais diligente que seja a busca, por mais intensa e honesta que seja a procura, se buscar encontrar alguma coisa onde elas não estão. Imagine que você é meticuloso na procura. Está com o óculos na cara e procurando o óculos. Cadê meu óculos? E o óculos na cara. Você pode procurar a casa inteira, você não vai encontrar. Assim tem sido a vida de muita gente na relação com Deus, buscando o que já tem, se esforçando por aquilo que já está consigo. Então, nessa hora dessa busca frenética, honesta, sincera, alguém lúcida precisa nos dizer, meu querido, o óculos está aí na sua cabeça, entre as suas orelhas. Olha isso. Está aqui. Conhecer a palavra de Jesus, mas não acreditar na palavra de Jesus, é a mesma coisa que alguém que está com óculos na cara, procurando o óculos na casa. Você conhecer versículos, conhecer os textos, pregar sobre os textos, ter uma certa familiaridade com as Escrituras, mas não acreditar nela, é a mesma coisa de você buscar aquilo que já tem. E eu que separei 2 textos aqui para a gente fazer uma sintonia fina daquilo que nós lemos, conhecemos na Bíblia, mas não acreditamos nela. Conhecemos o texto, mas quando nós vamos viver, a gente não acredita nisso. O primeiro texto que eu quero ler para você está em 1 João, capítulo 2, versículo 27. 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz assim. Vamos ler juntos, irmãos? 1, 2, 3 e... Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidades de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e ela é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, também como ela vos ensinou. Ela, a unção, vos ensinou. Agora presta atenção ali, ó. Quanto a vós outros. Quem são esses vós outros? Quem são as pessoas que João está falando? Os discípulos, a igreja. E ele está falando alguma coisa para a igreja, que nós recebemos a unção. E que essa unção que nós recebemos permanece em vós. É uma unção permanente. É uma unção que não a receberemos. É uma unção que nós já recebemos. Cada cristão é ungido do Senhor. Não há uma só pessoa que, após ter nascido de novo, ter passado pela experiência do novo nascimento,
ser de fato um convertido a Jesus, seja ele maduro ou imaturo, é alguém ungido. Todos nós temos a unção. Nenhum de nós é um crente sem unção. Você pode ser um conhecedor profundo das Escrituras ou não saber nenhum versículo. Você é ungido. Todos nós somos ungidos do Senhor. E nós conhecemos esse texto. Esse texto é muito conhecido. O problema é que nós não acreditamos nele. Temos uma dificuldade de acreditar que nós somos ungidos do Senhor. Então é possível que um cristão seja sem unção. As pessoas acreditam. As pessoas acreditam que tem irmãos que não têm unção. Que tem reunião que não tem unção. Que tem louvor que não tem unção. Mas o texto está dizendo que a unção que nós recebemos dele, ela é o quê? Permanente, ela não sai de nós. É uma unção permanente. Geralmente, nós perguntamos assim, como foi o culto? Geralmente também a gente diz, foi muito bom, só faltou a unção. Ah, foi mais ou menos, irmão, está faltando unção. Oramos para que as palavras que nós pregamos sejam ungidas. Que o retiro, o evento tenha unção. Oramos como que está buscando receber o que já possuímos. Crentes, discípulos de Jesus, são pessoas ungidas. Então quem é que está lá no escritório? Um irmão ungido. Quem é que está lavando roupa? Uma irmã ungida. Quem é que está fazendo comida? Uma irmã. E essa irmã recebeu a unção. Se você é de Jesus, você tem a unção. Se você é de Jesus, o Espírito de Deus está sobre você. Há uma habilidade de Deus em nós. Há uma capacitação de Deus em nós. Não é que nós devemos orar para que isso aconteça. Não. Nós oramos porque isso aconteceu. Nós somos assim porque a unção nos ensina a respeito de todas as coisas. É a unção que nos leva a fazer o que nós devemos fazer. E não o caminho ao contrário. Nos deter numa busca para ter a unção. Não. A unção nos leva de um lado, de um nível rasteiro para um nível profundo. A unção nos habilita a mais. Mas só é possível ungido. Então nós não deveríamos orar para que tivéssemos unção, deveríamos orar para que ungidos pudéssemos fazer melhor. Ungidos pudéssemos aplicar melhor. Nós deveríamos corrigir irmãos dizendo, o ungido do Senhor não age dessa forma. O ungido do Senhor não pratica isso que você pratica, porque você é ungido do Senhor. Só porque a reunião não foi lá essas coisas, não significa que ela não esteve ungida, porque quem está fazendo é ungido. Lembra que o apóstolo Paulo pregou a noite inteira e teve um irmão lá que caiu de sono? Eude, né, que ele chama? Como é que você vai participar de uma pregação do apóstolo Paulo e você cochila? Será que não tem unção? Tem unção, é que está cansado. É que a gente pensa muita coisa a respeito da unção e muitas vezes não é o que as Escrituras dizem a respeito dessa unção do Senhor. Só porque o louvor não te agradou, por não ter cantado as músicas de nossa preferência, ou não supriu as nossas expectativas e não nos emocionou, não significa que ele foi realizado sem a unção. A reunião lá do seu grupo de vida, talvez todo mundo cochilou na sua palavra, como eu estou vendo muitos irmãos aqui com sono. Não significa que não esteja ungido. Por quê? Porque quem está pregando e quem está ouvindo são pessoas ungidas. A Bíblia está dizendo que a unção que dele recebestes permanece em vós. Então eu estou pregando na unção.
Eu estou pregando para gente que foram ungidas. O culto aqui hoje, pode ser que ele seja muito para cima, muito fervoroso, a gente chorou muito, ou não choramos nada. Ou não sentimos arrepios, ou não nos emocionamos. Não significa que ele não tenha sido ungido, porque a unção que dele recebestes permanece em vós. Nós podemos fazer mal feito, sem preparo, sem qualidade, mas isso não significa que não tenha unção. Uma irmã pode cantar de maneira ungida, mesmo sendo desafinado. Um pregador pode pregar com dificuldade na fala, porque não tem uma boa oratória, porque é inseguro, porque não tem experiência. Não significa que porque ele tem dificuldade, cata as palavras, tem dificuldade de achar versículo porque é um novo convertido, não significa que aquela palavra não tenha unção. Porque quem está falando é um irmão ungido. O irmão que está tocando só sabe 3 notas da música. Não significa que não tenha unção. Significa que não tem preparação, qualificação talvez. Pode ser que qualquer irmão que pegar esse microfone e transmitir a mensagem, mesmo que seja num nível do seu conhecimento, do conhecimento daquela pessoa, aquele irmão vai falar a partir da unção, desde que ele seja um nascido de novo. Pode até ser que ele pregue alguma coisa errada e precisa ser corrigida. É assim que a gente vê nas Escrituras o tempo todo. Paulo corrigindo uma igreja. Lembra de 1 Coríntios? Ele está dizendo, olha, isso eu não vos louvo. Mas aqueles irmãos, de acordo com 1 Coríntios capítulo 1, são os santificados. Então, a unção não é se eu sentir. Não devemos ter uma fé baseada naquilo que o Tomé tinha. Se eu não tocar, se eu não me arrepiar, se eu não chorar, se eu não me emocionar, se eu não vibrar, se eu não, se não acontecer uma coisa assim, muito impactante, então não teve unção. Se eu cochilei, não teve unção. Se foi ruim, não teve unção. Nada disso, irmão. Se a gente pensar assim, nós estamos fazendo com que as verdades do Evangelho não sejam crida. A gente quer viver, a gente vai ensinar os irmãos a praticar o Evangelho na base do Tomé. Eu só acredito se minha pele arrepiar. Eu só acredito se eu chorar. Eu acredito mais nas minhas lágrimas do que naquilo que Jesus falou. O Tomé acreditava nos dedos. Se eu não tocar com os dedos, se eu não sentir com os meus dedos, se eu não sentir com os meus olhos, se eu não sentir com o meu emocional, então Deus não esteve presente. Então a unção não estava no lugar. E isso não é verdade. Você acredita que estava ungido porque você chorou. Sentiu com os dedos, com os olhos e com as mãos. Mas não é somente quando a gente sentir, se emocionar, vibrar, ter essas manifestações extraordinárias que será ungido. Nós já cremos que possuímos a unção. Os crentes em Jesus são ungidos. Fala para o seu irmão, você é ungido do Senhor. São irmãs fazendo comida na unção, né? São irmãos lá na sua academia na unção. Então, não é possível a gente viver fora da unção, porque a unção que dele recebemos é permanente. Está em você o tempo todo, na reunião o tempo todo. Segunda coisa que a gente conhece muito bem, mas não acredita muito, está aqui no 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Vamos ler o texto. 1 Coríntios 3,16. Ou não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou não sabeis, só isso mesmo, ou não sabeis que sois santuário, casa, morada, Deus habita em vós. Há uma versão inglesa desse texto, uma versão da Bíblia em inglês, que ela diz assim, vocês não sabem e não compreendem que vocês, a igreja,
são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita permanentemente em vocês, coletiva e individualmente? Vocês não compreendem, não entendem que vocês, cada um de vocês individualmente e coletivamente, é a habitação de Deus, é a casa de Deus, é a morada de Deus, é aí que Deus está em vocês, a presença de Deus está em vocês. Vocês não compreendem que Deus mora em você, que Deus mora na igreja, que Deus está o tempo todo na igreja, que a presença de Deus está na vida da igreja o tempo todo. Tenha em mente, irmãos, o óculos perdido entre as orelhas. Tenha isso em mente. Assim tem sido a nossa experiência com a presença de Deus. Nós acreditamos que possamos sair da presença de Deus quando terminar a reunião, ou entrar na presença de Deus quando começa a reunião. Vamos entrar na presença de Deus, vamos orar agora. Não, nós estamos na presença de Deus porque Deus habita a igreja o tempo todo. Quando terminar a reunião e você estiver conversando com os irmãos, Deus está aí presente. Deus está na vida da igreja, Deus habita, por isso que Ele fala com a gente o tempo todo. Você pode escutar Deus falando com você quando você estiver dirigindo o carro. Porque Deus está aí agora, o tempo todo. Jesus disse, eis que estou convosco todo final de semana na hora da reunião, é isso? Não, eis que estou convosco quando? Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, final de semana, férias, enquanto você dorme, quando você acorda, quando você toma café da manhã, todos os dias. Quando você vai para o trabalho, aonde está Deus? Ali contigo. Quiser encontrar Deus, tem que encontrar você. Por quê? Porque Deus habita a igreja. Deus está na igreja. É uma professora casa de Deus. É uma presença ambulante aonde você está. Paulo diz que nós deveríamos demonstrar a fragrância do perfume de Cristo. Olha, irmãos, não é Jesus ter um perfume, Ele te dá o perfume. Jesus é o perfume. Então nós estamos perfumados com Jesus o tempo todo. Há o perfume, né, o fruto do Espírito em nós, a presença constante, permanente, intensa o tempo todo. Mas nós oramos para a presença de Deus vir. Nós cantamos, a gente pensa que o culto é uma espécie de ritual para invocar a divindade para ela se manifestar aqui no nosso meio, como acontece em outras religiões. Não, não é assim. Nós nos reunimos na certeza da presença dEle. Nós nos reunimos na presença dEle. É a presença conosco individualmente, e quando a gente chega, ela está na coletividade. Não é assim, você veio para casa e não tinha a presença de Deus. Ele não estava lá no seu carro, mas quando você chegou aqui, aí Ele estava aqui. Não, não é assim. A casa de Deus, a igreja de Deus não é a hotel de Deus. Deus não vem de vez em quando aqui no hotel que Ele tem, e Ele vem passar o final de semana, ou uma hora conosco, um tempo conosco, e vai embora depois. Eu lembro de umas profecias lá na minha igreja, quando eu era novo convertido. Os irmãos sabem que eu me converti na Assembleia de Deus. E eu lembro nas nossas reuniões de oração, nos cultos de oração, tinha uns profetas que vinham, né? E ela começa a entregar a profecia, e quando terminava de entregar as profecias, geralmente, quase assim, todos os profetas dos irmãos que profetizavam diziam, agora eu vou ao Pai, mas deixo-vos a paz. Ou seja, ele veio, manifestou, deu os dons, profetizamos, terminou a profecia, ele diz, agora eu vou para o Pai. E, poxa, agora estamos aqui sem a presença do Senhor, porque Jesus foi para o Pai. Não, foi uma manifestação dos dons, mas o Pai, o Jesus, o Senhor, está na igreja. O tempo inteiro. Já imaginou se você orasse consciente da presença de Deus? Já pensou se você vivesse o tempo todo consciente da presença de Deus? De vez em quando eu corrijo alguns irmãos em amor. Quando ele fala assim, nós não podemos estar aqui em cima de qualquer jeito.
eu sempre digo, nós não podemos estar em lugar nenhum de qualquer jeito. Porque aqui não tem mais a presença de Deus do que lá na minha casa, quando eu estou tendo uma discussão com a minha esposa. Eu estou discutindo com a minha esposa na presença de Deus. Não significa que Deus está sendo agradado. Significa que Deus está presente. Não significa que Deus está sendo honrado. Significa que Deus está presente. Então, eu estarei convosco todos os dias. A igreja é essa casa de Deus, onde a presença de Deus é permanente. Essa presença de Deus, ela pode ser uma presença entristecida. Assim como a gente é casado e pode ter uma relação com um cônjuge, com o marido, ou a esposa, ou o pai, ou o filho, uma relação que entristece, mas é casado. Não deixou de ser pai ou deixou de ser filho porque foi maltratado. Um filho pode maltratar seu pai e continuar sendo filho, e produzir no coração do pai uma presença ali entristecida, desonrada, desobedecida. Nós podemos viver em família de uma maneira harmônica, mas podemos viver em família de maneira que destrói, que machuca, que faz mal, danosa. Então, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 30, eu não sei se eu coloquei certo, Efésios 5, 30 diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. É esse? Aquele que fala assim, não entristeça o Espírito Santo. É esse texto que eu queria ler. Não lembro se eu coloquei certo. Acho que não coloquei certo. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Está mais ou menos por aí em Efésios. Não entristeça o Espírito Santo. Esse Espírito Santo te selou para o dia da redenção. Ele está dizendo assim, ele não está dizendo, não entristeça o Espírito Santo, senão eu tiro o selo. Não, ele está dizendo, você foi selado, mas é possível você viver na relação com Deus, entristecendo o Senhor. Nós podemos ter uma relação com Deus, na presença de Deus, de forma que o deixe entristecido. Você pode ser um crente que não alegra o coração de Deus. Nós podemos ser uma igreja que vive na presença de um Deus entristecido. Nossos cultos podem ser na presença de um Deus entristecido. Nossos retiros podem ser na presença de Deus entristecido. Então a nossa relação não é, venha a tua presença. A nossa oração, ó Deus, eu quero viver de uma maneira que eu não entristeça a tua presença. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Só para a gente ter certeza aí. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus. Olha lá, você já foi selado para o dia da redenção. Está tudo certo, é salvo. Mas é um salvo que entristece o Espírito Santo. Do jeito que você fala, do jeito que a gente se comporta. Quando a gente esfria, né? A Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Nós podemos ser uma igreja que apaga o Espírito. Uma igreja que resiste ao Espírito. Uma igreja que não escuta o Espírito. Mas é uma igreja que tem a presença de Deus. A presença de Deus na igreja, lá nas cartas do Apocalipse, ele está o tempo todo corrigindo. Ele está o tempo todo exortando. Uma presença de Deus assim. Podemos ter uma presença de Deus, pedir para o Lucas subir aqui para a gente ir terminando. Nós podemos ter uma presença de Deus de maneira disciplinadora. Uma presença de Deus disciplinadora. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Olha que texto tremendo, irmãos. Atos capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Veja só, o diabo entra na vida de um dos discípulos da igreja para mentir no coração dele a respeito de uma atitude. E isso tudo acontecendo na presença de Deus. Lembra que o diabo entrou na presença de Deus lá no livro de Jó? Então, você permitiu que o Satanás mentisse ao seu coração. E mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Versículo próximo.
Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu, expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Deixa esse texto aí. A presença de Deus matou Ananias. É uma presença disciplinadora. É uma presença julgadora de atitudes que não deveríamos ter. Deus, naquela reunião, em que estava tendo curas, milagres, maravilhas, gente vendendo os bens, coisas impressionantes acontecendo, mesmo assim, nessa presença de Deus, alguém morreu. Deus o matou. Nós deveríamos pensar mais na presença de Deus, não como uma visitação temporária, mas uma presença constante, às vezes nos exortando, às vezes nos abraçando, às vezes nos edificando e às vezes nos disciplinando. Mas é a mesma presença de Deus. A igreja está na presença de Deus o tempo todo. O problema não é a presença de Deus na vida da igreja. O problema é como nós nos comportamos nessa presença de Deus. O problema não é se Deus está. O problema é como você está na presença de Deus. A questão não é se a gente tem que trazer a presença de Deus. A questão é como você vive na presença de Deus. É como eu oro a um Deus que está presente. É como eu adoro a esse Deus que está presente. É como eu me comunico com as pessoas, com esse Deus que está presente. Os profetas diziam assim: Deus cuja presença eu estou. Eu estou na presença de Deus o tempo todo. A questão é se essa presença de Deus comigo, ela é uma presença ignorada. É uma presença de Deus que eu não quero ouvir, que eu não quero me render, que eu não quero adorar, que eu não quero reverenciar, que eu não quero honrar. Não é que falta a presença de Deus. Tem presença de Deus. Não é que Deus está ausente e a gente inventa versículos dizendo: vamos atrair a presença de Deus. Vamos atrair a presença de Deus com o nosso coração bom. Não atraímos. Não podemos atrair aquele que está. Nós devemos chamar os irmãos, conserte o seu coração na presença, por causa da presença do Senhor. Conserte a sua atitude por causa da presença do Senhor. Se incline diante dele porque ele está presente. Quando? O tempo todo, no início, no meio, no fim, quando terminar, antes e depois do nosso ajuntamento. Quando você entrar dentro do seu carro, é na presença do Senhor que você vai, conversando sobre qualquer coisa. E aí às vezes, irmão, como é a sua relação familiar? Na minha casa, quando a gente está todo mundo lá, às vezes um está deitado, outro está assistindo uma coisa, outro está tocando um violão, ou outro está fazendo alguma coisa. Todos estamos lá, estamos em casa, estamos na presença um dos outros. Mas às vezes estamos abraçados, às vezes estamos nos beijando, às vezes estamos conversando. A presença de Deus, assim, às vezes ele te constrange para alguma coisa. Às vezes a presença de Deus te fala assim: você precisa fazer isso. Mas é na presença. Nós invocamos um Deus presente. Não é que ele vem. A gente canta: o que vai acontecer quando o Espírito Santo vier? Ele já veio. Ele está aqui. O tempo todo. O tempo todo. Quando a reunião é boa. Boa no sentido do nosso dedo. Não toquei, não senti. Ah, não vi. Ah, não me arrepiei. Ah, não chorei. Isso não são detectores da presença de Deus. Não é detectores de verdade, porque a gente arrepia. Eu arrepio quando eu vejo assim o Flamengo jogar. Quem gosta do Flamengo e levanta a mão, dê um glória a Deus. Estou brincando, irmãos. Você pode arrepiar. Tem gente que arrepia assistindo a escola de samba. Tem gente que arrepia. Tem gente que chora. Sabe, num filme. Eu estava assistindo um filme lá, de uma mãe com um filho, de um pai com um filho, e eu fico assim tentando esconder, porque eu sou muito emotivo.
Não tanto quanto o Flávio, mas de vez em quando tem umas coisas assim, né? E eu estava lá e a Fabiana deu uma olhada, ela toda assim, séria, né? E ela olhou para mim e eu falei assim, e ele, você está chorando? Eu falei, cara, o cara produziu esse filme, colocou as músicas, assim, ele pensou não sei quantos anos para fazer esse momento exatamente para quando eu visse essa cena eu chorasse. Foi feito para isso. Significa que Deus estava ali? Não, tem a ver com o meu gosto, tem a ver com a música, tem a ver com aquilo que eu estou vendo. E se você pratica a fé baseado nisso, você vai estar equivocado, porque Deus esteve presente. Só porque você não sentiu, não significa que Ele não esteve. Porque o que garante que Ele está presente foi o porque Ele falou. Quero ler 2 textos para concluir a mensagem. O texto de 1 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios 5, 7. Diz assim: visto que andamos não por apalpadelas, tipo Tomé. Você percebe que depois que o Lucas tocou o teclado ficou mais gostoso para mim? Mas não significa que está mais ungido agora. Significa que tem uma música que toca as nossas emoções. Não está nada de errado quanto a isso. Mas eu dizer o seguinte: só quando eu sinto o que eu estou sentindo que Deus fez, é verdade. Às vezes essa presença ela fica mais perceptível. É verdade, às vezes essa presença ela manifesta de uma maneira muito assim gloriosa. Mas a gente não precisa disso para crer que Ele está presente. Ele está. Não senti nada, mas Ele está. Ele está presente. Por que Ele está presente? Porque Ele disse que estaria. Ele falou que estaria. Você está orando e você está sentindo alguma coisa? Não. Então por que está orando? Porque eu sei que Ele está. Ele me escuta. Ele fala comigo. E aí, andamos por fé e não pelo que vemos. 1 Pedro 1,8. 1 Pedro 1,8 diz assim: a quem não havendo visto, a mais. A quem não havendo visto, a mais. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Eu não vi, eu não senti, eu não me arrepiei, eu não chorei, eu não me emocionei, mas eu creio. É claro que de vez em quando vem uns bônus, a gente chora, a gente arrepia, a gente se emociona. Mas isso não são indicadores. O que é o indicador? A sua fé no que foi falado. Deus está presente. Deus está comigo. Deus é por mim. Deus falou comigo. Eu creio que o Senhor é... Eu sou mais que vencedor. Por quê? Porque você se sente vitorioso? Não. Eu me sinto derrotado. Eu me sinto na pele que vai dar tudo errado, mas eu não ando pelos meus sentimentos. Eu não ando por aquilo que os meus olhos veem. A probabilidade está dizendo ao contrário daquilo que Jesus falou. Então eu não vou atentar para as probabilidades. O médico disse isso, mas eu creio que Deus pode fazer. Por quê? Porque eu não ando pelo que o médico diz. Eu não ando pelo que os meus olhos veem. Eu não sou guiado pela medicina. Eu ando por fé. É por fé. E aí, às vezes a gente faz empreendimentos espirituais, não porque já temos o recurso, mas porque Ele mandou fazer. Acolhe, como? Acolhe, enquanto você sai para acolher, começa a vir as coisas. Ah, pastor, eu tenho isso. Ah, eu tenho um tanquinho na minha casa. Ah, eu tenho uns fios na minha casa. Ah, eu tenho uma boneca. Ah, eu tenho um velocípede para dar para o menino. Ah, aqui estamos um dinheiro, pastor. E você vai. Não porque você tinha antes. Não porque você sabia que ia vir.
você está obedecendo uma voz. Você está obedecendo uma missão. Por isso que às vezes a gente não vê os milagres, porque a gente quer primeiro ter as evidências da pele, do toque, do olho, da mão. Mas nós não somos dessa estirpe. Nós somos da estirpe de gente que acredita na mensagem da palavra. A palavra falou e a gente vai. A gente não olha se tem caminhos para andar. A gente vai e o Senhor vai abrindo o caminho aonde não existe caminho. A gente vê o invisível, a gente toca o intangível, a gente anda por fé. A gente não sabe como que vai acontecer. Olha, estamos aqui, sabemos que não temos nas mãos a visibilidade, mas eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Em glória, o Senhor vai pôr a mão. Como? Eu não sei como Ele vai cuidar. Eu sei que Ele vai cuidar. Estava conversando com meu amigo João. Eu estava dizendo: João, esteja pronto, meu irmão, para viver a experiência de coisas grandes, imensas na sua vida. Ou de voltar, talvez, lá para aquele quartinho, aonde a sua esposa tinha que pegar a sua única roupa, você ficar de cueca para lavar a sua roupa, para você ir trabalhar de novo no outro dia. E você dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral e as ovelhas sejam roubadas, mesmo assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não é os indicadores, sabe, sensoriais, que indica que Deus está cuidando. Termino dizendo uma frase que um amigo de ministério disse uma vez para mim: não é porque você não esteja vendo que Deus não esteja fazendo. Deus está agindo o tempo todo. Ele diz: eu estou com você todo dia. No seu dia bom, no seu dia ruim, no seu dia incrível, ou nos seus dias de lágrimas, eu estou com você. Amém? Quando você for orar, vigie suas orações. Vigie para que você não esteja procurando óculos na sua própria cara. Uma presença que já está aí. Talvez você possa orar: Senhor, dá-me que eu perceba. Boa. Dá que eu perceba. Dá que eu perceba a tua presença. Não é dá que eu sinta. Sentir é da pele, perceber é do espírito. Percebo. Como? Como assim que você percebe? Não tem nada aqui indicando. Há uma convicção interior no meu coração. Eu percebo. Percebo, Senhor. Dá-me sensibilidade, Senhor, para que eu perceba o teu falar. Senhor, tu estás falando ali, que eu perceba o teu falar. Que eu ouça a tua voz quando eu estiver lendo a tua palavra. Não é que Deus não age. Ele age. Meu Pai trabalha até agora, disse Jesus. Ele está trabalhando. A questão é como eu me comporto no trabalhar de Deus. É como se eu sou displicente ou se eu sou atento. Se eu sou reverente ou se eu sou irreverente. Se eu sou quebrantado ou se eu sou duro. Se eu sou atento ou se eu sou desatento. Se eu estou aplicado ou se eu estou jogando tigrinho no meu celular. Como é que está o meu coração? Porque a chuva vem e você pode se proteger dela, né? O sol vem, mas você pode se proteger dele. Ou então você pode fazer como aqueles meninos na praça, que está todo mundo com medo da chuva e os meninos brincando na chuva. Que maravilha. Amém? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Por quê? Você sente? Não. Ele disse que estaria. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Segura na mão do seu irmão. Que você e eu não sejamos como Tomé, que precisa de indicadores, de apalpadelas, de ver com a mão.
Que você não seja como eu, buscando o óculos que já está na cara. Que a gente não tente trazer Deus para cá com oração. Vamos trazer a presença de Deus. Ele já veio. Ou não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita. Não é um hotel de Deus, é casa. Mora lá. Em nome de Jesus.